Todos acharam? Já colocaram aí? Romanos capítulo 15. Amém. Estamos numa... Eu tenho percebido, eu sei que a maioria de vocês, se não todos, já tem percebido, Deus tem trabalhado conosco. Olha para mim só um pouquinho, ok? A gente vai poder conversar aí na Bíblia. Alguns já deram para perceber o quanto Deus tem trabalhado conosco em processos. De janeiro até março, mais ou menos, Deus trabalhou em nós na questão da nossa edificação espiritual. Aliás, no ano passado inteiro, Deus só trabalhou edificação e restauração espiritual, porque Deus sabia, Deus sempre sabe o que faz. A gente muitas vezes se engana, mas Deus nunca se engana, graças a Deus. E desde o ano passado até março desse ano, Deus trabalhou na edificação e restauração da minha vida, da tua vida e da nossa vida como igreja, como gente, como membro, como servo. Deus tem trabalhado como processo. E de março para frente, logo nesse meado de março para frente, Deus colocou sobre nós uma coisa só. Quando Deus edifica, quando Deus restaura, quando Deus fala, quando Deus te faz crescer melhor, quando Deus te alimenta diariamente. Por isso eu tenho essa responsabilidade, você tem essa responsabilidade de se autoalimentar, ok? Aí é uma responsabilidade pessoal. Você não pode ficar esperando com que pastor e líderes te alimentem espiritualmente. Eu sei que a responsabilidade do pastor é te alimentar espiritualmente. Eu sei disso. Só que você não está com os pastores todos os dias, e graças a Deus por isso. Só que você tem o Espírito Santo sobre a tua vida e dentro de você todos os dias da tua vida. Todos os dias. Você precisa ter o hábito de se alimentar. Deus já te deu o poder, a condição de ir pegar um alimento espiritual e comer. Eu estou certo disso? Estou certo disso? Sim. Você já sabe o que é alimento bom? Pelo menos nós da primeira igreja batista da Rocinha já sabemos o que é alimento bom e o que não é alimento bom. Nós da primeira igreja batista da Rocinha já sabemos o que é comida saudável e o que é comida estragada. Amém? Estou certo disso? Sim. Sim. Se você não sabe é porque você não tem vindo aos cultos, não tem sido ministrado. Aí o problema já não é do pastor, o problema já é pessoal. Ok? Porque a palavra tem sido ministrada todos os cultos aqui. E se Deus já tem te dado esse poder de se alimentar, não é para você engordar. É para você estar mais firme, mais edificado, para que outras pessoas sejam alimentados através do alimento que Deus tem te dado diariamente. Quantas vezes Deus tem falado com você nesse lugar? Pastor, inúmeras vezes. Perdi a conta, graças a Deus, você vai perder muito mais a conta. E para que isso? Para te deixar orgulhoso? Não. Para te engordar espiritualmente? Muito menos. Mas para que esse alimento faça efeito na vida de outras pessoas. Estou certo disso? Amém? Se você não tem usado esse alimento ainda, você precisa usar. Ok? E Deus tem nos levado a um processo. Deus nos colocou agora num processo de conscientização de que nós, como já temos sido alimentados e continuaremos sendo alimentados e edificados, Deus já tem nos conscientizado que nós precisamos pegar esses alimentos e lançar lá fora, e lançar ao perdido, e lançar ao papai e à mamãe, aos filhos, e lançar aos vizinhos, e lançar aos colegas de trabalho, e lançar à comunidade da Rocinha. Você pode dizer amém comigo? Ou seja, esse alimento que Deus te deu aí, melhor alimento, só para você entender melhor, esse conhecimento que você tem da palavra de Deus. Aí você diz assim: pastor, não conheço nada, nem eu, ok? Mas o pouco que eu conheço, se Deus me deu, se todos os dias Deus tem me dado um certo tipo de conhecimento, não é para mim. Diga, o conhecimento que eu tenho,
Pode falar, porque todo mundo aqui tem algum tipo de conhecimento, ok? Não adianta dar uma de falso humilde. Todo mundo tem. Senão o pastor aqui está mal. Se vocês não têm conhecimento algum, eu, pastor Célio, pastor Ed e outros ministros estão mal, porque você não tem adquirido conhecimento nenhum. Então você tem conhecimento. Diga, o conhecimento que eu tenho é para outros. Isso. Você tem conhecimento. Perceba que Deus dá conhecimento a cada um de forma diferente. Um lê mais a Bíblia, graças a Deus, graças a Deus. Outro é ministrado em outras formas, ok? Mas todos são alimentados de alguma forma. E esse alimento é para outros. É para que outros sejam edificados através da tua vida. E Deus já decretou essa missão na nossa vida aqui na Rocinha. Deus está nos convocando a usar tudo que Ele tem nos dado, tudo, todas as formas de evangelismo, para que a gente fale do amor dEle. Aquilo que nós conhecemos de Jesus, fale. Não guarde aquilo que você sabe a respeito do que Jesus é na tua vida. Não guarde nenhum tipo de conhecimento que você já tem. Todos nós aqui temos. Todos nós temos. Não menospreze o Espírito que está dentro de você. Qual é o Espírito que está dentro de você? O Espírito Santo. E é Ele que te usa. Deixe que o Espírito Santo te use. E uma das formas de falar de Jesus, uma das formas de falar fortemente de Jesus, é a unidade de espírito. É a unidade do corpo. Eu disse que há diversas formas, aliás, para mim são inúmeras formas, de falar de Jesus. Inúmeras formas. E a unidade é uma das formas de nós falarmos do amor de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Amém. Essa palavra não é, eu sei que não motiva. Aliás, essa palavra deveria te motivar, ok? Motiva a mim. Romanos 15, versículos 5 e 6. Na versão NVI, diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Eu estou tateando aqui, vamos lá. Esqueci o óculos. Para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. O mais rápido possível, tá, gente? Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Diga assim comigo: a unidade da igreja abençoa a comunidade. Agora, um pouco mais gostoso, por favor. Você guardou? Eu vou confiar que você guardou. Vamos. Que legal. Mais uma vez. Eu vou te dar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, eu estava aqui em cima, ministrando o louvor. Quem estava comigo aqui? A Elaine, a Maria Helena, o Alberto e o Pedro. Nós, em unidades, estamos abençoando uma comunidade, a igreja. Deu para entender? Deu para entender? Claro que é um exemplo muito simples, porém grandioso. Quando a gente se une, a gente abençoa o próximo. A gente abençoa outras pessoas. É isso que eu quero que você entenda nesta manhã. A gente pode se unir de diversas formas para abençoar o próximo, em nome de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo também 12. Diz assim, na NVI: ora,
Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, ou seja, o Santo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Você pode dizer amém? Amém, a unidade. Agora vai lá, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Achou? Você pode dizer amém comigo? Amém. Todos acharam, gente? Diga achei. Amém, amém. Para ficar um pouco menos informal, ok? Nesse caso, amém eu achei, ok? Achei, amém, amém, achei. Mesma coisa. Você sabe como que é, como se fala boa tarde? Como se fala boa tarde lá em Israel? Todo mundo sabe. Como se fala bom dia em Israel? Como se fala bom dia em Israel, era assim. Shalom. Como se fala boa tarde? Boa noite. Como se fala olá? Shalom. E como se fala achei aqui na Pibirrocinha? Amém. Amém. Ah. E como se fala amém na Pibirrocinha? Achei. Deu para entender? Vocês entenderam, ok? O que eu quis dizer? Achei, amém. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 3. Diz assim. Vamos lá. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e uma só. Há um só Senhor, glória a Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse texto é maravilhoso, glória a Deus. Agora você vai ter que ler comigo esse texto. Efésios capítulo 4, do 3 ao 6. Bem gostoso, vamos lá, isso não é gibi, é Bíblia. Vamos, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, o Deus que mora aí, mora aqui. O Espírito que mora aí, mora aqui. Pode dizer amém comigo? Amém. O Espírito que mora na pessoa que está do teu lado é o mesmo que mora em você. Olha só como é bonito, ele ou ela são bonitos igual a você. Amém? Se você dizer que ela é feia ou ele é feio, então é tão feio quanto você. Porque o Espírito é o mesmo, gente. Vamos lá, Filipenses capítulo 2. Por favor. Vou te encher de texto, depois a gente fala, a gente comenta. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Está muito perto de Efésios, então posso ler. Diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Olha só que o apóstolo, gente,
Quem escreveu esse texto? Quem escreveu esse texto? Pastor Célio, não fala não. Quem escreveu esse texto? Ele escreveu para quem? Olha só, isso é uma carta. Toda carta é endereçada a alguém. Ok? Se não for endereçada a alguém, não chega a lugar nenhum. Concorda comigo? Tem que ter um destinatário. Então, essa carta de Paulo foi escrita para quem? Obrigado. Igreja de Filipos. Ok? Tudo que Paulo escreveu foram cartas, endereçadas a algum tipo de igreja. A igreja que está em Filipos. Ou seja, quantas igrejas existiam em Filipos? Diga uma. Agora, teologicamente falando, senão alguém vai achar que eu afirmei que em Filipos só havia uma igreja batista. Não é nada disso que eu disse. Sinceramente, vou ser franco com você, eu não sei quantas igrejas físicas existiam em Filipos. Poderia existir realmente só uma. Poderia existir apenas só uma. Eu falei igreja batista de brincadeira, tá? É a igreja de Jesus Cristo. Também porque aqui eu tenho que ficar me corrigindo direto, senão alguém vai para. Eu disse que era, senão o pastor disse que a igreja lá era batista. Eu não disse isso, eu brinquei. Câmera, eu brinquei apenas. Eu não afirmei. Tem que ser assim, infelizmente. Eu tenho que ficar me explicando, né? Até nas brincadeiras. Senão alguém edita o texto e fala que eu falei uma coisa que eu não disse. Eu não sei quantas igrejas eu posso afirmar que existiam lá. Porém, Paulo disse que é um só Espírito. Se há um só Espírito, um só batismo, um só Deus, há uma só igreja, filho. Você pode dizer amém comigo? E ele disse que o mesmo Espírito que está em um, está em outro. É um só Espírito. Por isso a igreja, o corpo é um. O corpo é um. E ele enviou essa carta à igreja de Filipos. Creio eu que foi endereçada a uma determinada igreja. E também, agora, é o que eu creio, não é o que eu afirmo que seja assim, é o que eu creio. Eu creio que existia apenas uma igreja, a igreja de Filipos, ok? É o que eu acredito. Vamos lá. Então, versículo 2, que a gente parou. Ele diz assim: completem, diga completem, a minha alegria. Olha só, como que a igreja de Filipos deveria deixar Paulo feliz da vida? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito. Continua. Quantas atitudes? Quantas atitudes? Quanta gente? Uma. Como assim? Se o anjo da igreja, que eu não sei qual era o nome do pastor da igreja em Filipos, ele mandou a igreja ir para o lado esquerdo, como todos têm uma só atitude, todo mundo deveria ir para o lado esquerdo. Deu para entender o negócio? Amém? Amém. Uma só atitude. Se o pastor tem convocado você, toda a igreja a evangelizar, o que você tem que fazer? Ir comer feijoada? Não. Você tem que fazer o quê? Evangelizar. Deu para entender? Eu já mandei o recado? O recado foi claro, gente? Aos membros da PIB Rocinha? Amém. Amém. Uma pergunta para tirar 10. Uma pergunta para tirar 10. Não sou o professor Raimundo, não. Uma pergunta para tirar 10. Deus convocou quem para evangelizar? Quem é a igreja? Nós quem? Eu, obrigado. Fala baixo, Edna. Fica quieta. Quem é a igreja? Amém, amém. Senão eu só vou ouvir tua voz. Fica quieta aí. Quem é a igreja? Amém, amém. Então Deus convocou quem para evangelizar? Eu, obrigado. Foi você que disse. Amém. Para tirar 10 só falta evangelizar. Só falta ir.
Quando falamos, olha só, algo muito forte. Quando falamos da restauração da igreja, quando falamos da edificação do corpo de Cristo, daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja, eu estou falando de nós, ok? Eu estou sendo exclusivista nessa manhã, estou falando de nós, PIB Rocinha. Nenhum aspecto é mais importante do que o aspecto da unidade. Pronto. Quando Deus começou a restauração na nossa vida, pessoal, como igreja, ministério, família, etc., nenhum aspecto é mais importante do que o aspecto da unidade. Tanto que o diabo se aborrece com unidade. E é justamente a unidade que faz os espíritos malignos perderem campo, perderem batalha. Estamos juntos nessa? Ok? Deus ficou completamente impressionado com aquela galera lá, que começou a construir a torre de, para tirar 10, a torre de Babel. Tem gente que não sabe nem, achou que eu estava falando da novela, da Globo. Não é na novela. É Bíblia mesmo, gente. Não tem nada a ver com a novela Torre de Babel, perdão. Deus quando olhou para eles, ficou impressionado com a unidade dos caras. Deus ficou completamente lá do céu. Deus falou, meu Deus babou, perdão aí. Deus babou com a unidade deles. A motivação era errada. Era errada. Porém, a unidade os fez ir além do que muita gente imaginava. Eles diziam que iam atingir os céus. E Deus ficou bobo com o negócio. E como Deus fez para acabar com a festa? Fez com que eles, cada um falasse em linguagem diferente, para que a torre desabasse. A nossa torre só desaba se você estiver indo para um lado e eu para outro. Se você estiver indo para um lado e o teu irmãozinho para outro. Se você estiver falando uma coisa, se eu, pastor, estiver falando uma coisa e o outro líder estiver falando outra. Aí a torre desaba. Por isso que Satanás, ele para derrubar a gente, você acha que ele vai no avarejo? No atacado? Ele vai no avarejo. Ele pega um para falar outra linguagem, para ter outra atitude, para ter outro pensamento. Ih, eu tive uma inspiração. Ué, peraí. Aí a gente vai lá em Apocalipse, muito claro, diz assim, ao anjo da igreja, que está em Laodiceia, etc. Anjo ali significa o quê? Significa o quê, Jorge Felipe? Significa o quê? Significa o quê, pastor Célio? Pastor. Significa o quê, Jorge? Pastor. Então, se Deus tiver que fazer alguma coisa na igreja, ele vai ao anjo da igreja. Pano. Se Deus tiver que inspirar alguém, ele vai inspirar ao anjo da igreja. Deu para entender? Deu para entender? Aliás, a própria Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma sem antes falar com os seus profetas. Então não me veja, pastor, Deus mandou outra direção. Vá sozinho. Depois você me diz como foi. Porque se Deus não deu essa direção à igreja, a mim, a outros pastores, aos meus colegas, a outras pessoas que eu peço, eu sou um pastor que graças a Deus eu peço muita opinião, muita mesmo. Eu pergunto, o que você acha? Não é assim? Os líderes estão aqui, não é assim que eu ajo? O que você acha? Eu pergunto. Porque eu posso estar enganado. Posso ou não posso? Fala que posso, nem. Me dá esse privilégio de estar enganado. Me dá esse privilégio de me enganar, gente. Você não se engana? Algumas vezes? Quantas vezes você já esteve equivocado esse ano? Várias vezes. E eu não tenho esse direito? Por isso que eu aprendi o seguinte: para que eu erre menos, eu preciso estar junto com pessoas que estejam no mesmo espírito que eu.
Qual espírito? Diga, o santo. Pronto. Eu pergunto. Eu tenho alguma coisa tal. Olha, eu tive essa inspiração. O que você acha? O que vocês acham? Porque se Deus nos uniu, é para que a gente andássemos juntos. E meu coração pode fazer planos. E esses planos do meu coração pode acontecer de não ser o plano de Deus, porque eu também tenho sentimentos e emoções. Porém, como ter certeza da direção de Deus? Só tem uma: oração. Não tem outra. Não existe outra. Se você tem outra, me diga, mas não existe outra. Oração e palavra. Palavra e oração. Não tem outra. Toda a direção de Deus. Ótimo, obrigado, Espírito Santo. E essa eu posso dizer que caiu fresquinho. Toda a direção de Deus nunca contraria a Bíblia. Toda a direção de Deus tem que ter respaldo bíblico. Direção que é contrário à Bíblia é direção humana, para não falar também diabólica. Ok? Ok? Porque tudo que vai contra a Bíblia é herético, é falso, é mentira. Então, se no dia eu disser aqui, dê R$1.000, que amanhã você vai ganhar 10, não acredita em mim. Não acredite em mim. Eu te falo, não acredite em mim, isso é heresia. Se eu disser, deposite aqui R$10.000, venda a tua casa, tua geladeira, tua sogra, e teu marido, eu não vou falar esposa porque tem muita mulher aqui, teu marido, e você vai ganhar uma casa própria. Aliás, pegue dinheiro do teu marido sem ele saber e deposite no gasofilaço, e você vai ganhar uma casa própria. Quantos aqui vão acreditar nisso? Quantos aqui vão acreditar nisso? E por que milhares acreditam então? Eu te pergunto, isso é bíblico? Se eu falasse isso aqui, isso é bíblico? Não. Você tinha que fazer assim: sai, espírito de heresia. Deu para entender como nós estamos, como igreja, mal direcionados? Você não acreditaria, mas por que você não acreditaria? Diga, porque eu tenho a Bíblia. Obrigado. E muitas vezes, eu falei do anjo. O membro quer direcionar o pastor. O membro lê alguma coisa em determinado livro e ele acha que Deus falou, está mandando o pastor fazer. Eu gosto que as pessoas compartilhem comigo aquilo que elas têm aprendido. Amo. Isso significa que alguém está correndo atrás de conhecer, aprender. Mas isso não significa que aquilo que alguém fez em um determinado lugar é o que o pastor tem que fazer aonde nós estamos. Estamos juntos? Amém? Amém. Amém. E eu amo ler. Algumas pessoas sabem aqui. Amo ler. Atualmente estou lendo 3 livros de uma vez. Porque eu aprendi com um determinado pastor que pelo menos o pastor tem que ler 3 livros por mês. No mínimo, é mínimo, 3 livros por mês. Eu quero chegar a 4. E para muitos, o pastor é unido, o pastor é bênção, se ele fizer a vontade de alguém. Se ele fizer a vontade de um outro membro, se ele fizer a vontade, o capricho, se ele alimentar o capricho de alguém, se ele ir na direção que ele está pedindo para ir, e se o pastor não for na direção que ele fez, ele fica chateado com o pastor, porque ele se acha o anjo da igreja, ele que recebe a unção da igreja, ele recebe a revelação, e isso é um espírito de divisão. Isso é um espírito de falar duas línguas. Salvo que o pastor estiver numa direção errada. O pastor estiver numa direção errada, equivocada, claramente equivocada, antibíblica, eu disse antibíblica, é preciso procurar o pastor e conversar com ele, se você ama o pastor. Não estou me referindo a mim, porque graças a Deus eu tenho um cuidado imenso de não ser antibíblico. Jamais. Sou batista, né? Nós somos. E por que a unidade é algo tão atacado por Satanás? Porque desfaz a obra de Satanás.
Eu não sei porquê, ontem como eu estava com essa mensagem, e ontem me veio uma inspiração, um pensamento assim: como que deve ser a questão da unidade entre os espíritos malignos? Eu comecei a raciocinar. Sabe que raciocínio humano ele é limitado mesmo. Em alguns aspectos, acredito que eles sejam muito unidos. Eu acredito, até porque eles fazem o que eles estão fazendo por aí. E se muita coisa que eles fazem dão certo, negativamente, é porque eles são unidos. Porém, o caráter de Satanás não é unidade. O caráter de Satanás é divisão. É um raciocínio que eu tive. Então, eu comecei a pensar nos meus miolos, eu acredito que todos os dias existem brigas entre os espíritos malignos. Verdade. Por quê? Porque o caráter deles é divisão. O inferno deve ser briga em cima de briga, mano. Como eles devem se bater, devem brigar muito. Porque o caráter deles é divisão. Eles só se unem para o mal. Aliás, o diabo fazer uma coisa de bem? Nunca. E a gente precisa de vez em quando pegar algumas lições que são negativas para tornar aquilo positivo. E eu disse em relação à Torre de Babel, era algo negativo, mas isso impressionou Deus. Pode dizer uma coisa para você, primeira igreja batista da Rocinha? Se a gente se unir igual aquela galera da Torre de Babel, ninguém nos segura. Ninguém segura a gente. A Rocinha será arrebatada não é para a mão de Deus. Por causa da unidade de pensamento, a unidade de espírito. No domingo passado pela manhã nós tivemos esse exemplo, esse privilégio de viver isso. Tivemos saindo daqui do culto da manhã, nós não tivemos culto. Incrível. Ninguém falou mal de ninguém. Ninguém viu o defeito de ninguém. Ninguém apontou ninguém. Por quê? Estavam indo todos para a mesma direção. O foco é gente, vida. O foco é fazer a vontade de Deus. É o id. Olha que coisa maravilhosa. Percebeu que quanto mais... Segura essa. Quanto mais a gente fica dentro da igreja, mais a gente briga. Mais a gente se espeta. Já sei a solução. A solução é evangelizar. A solução é ir para a rua. Evangelizar une a igreja. Dá um amém gostoso, pelo amor de Deus. Evangelizar une a igreja. Na sexta-feira nós homens, cadê os homens da igreja? Nós descemos, foi maravilhoso, foi bênção também. Como todos serão bênção. É só se unir e fazer. É só ter unidade, o mesmo espírito, o mesmo foco e fazer, e vai acontecer e pronto. E o diabo vai queimar. Ele vai piar. Quando nos vê, os anjos de branco indo pela rua da Estrada da Gávea, pela Rua Nova, pelos becos e por aí. É só se unir. E Deus está nos chamando para isso. Agora, qual o padrão de unidade que Deus quer? Diga-se comigo, qual o padrão de unidade que o Senhor Jesus quer de mim? Eu te respondo, então vamos lá. João capítulo 17. Tem resposta, pastor? Tem. Muito clara. João 17. Olha para mim, por favor, me veio, eu preciso falar. Não, por favor, não faça questão de que fique conosco pessoas que têm pensamento dividido. Pessoas que querem andar independente. Não faça questão que essas pessoas estejam com a gente. Elas serão usadas pelo diabo para nos atrapalhar. Deus tirou algumas pessoas. E eu disse que foi, eu percebi, sozinho no gabinete, óbvio,
E eu percebi, foi provisão de Deus. Tirou uma determinada pessoa do nosso meio. Eu não vou falar nome, isso não interessa para você ninguém, mas Deus sabe. Deus sabe quem foi e quais foram. Tirou, pá! Por quê? Porque pastor diz uma coisa e ele faz outra. Pastor determina uma coisa, ele faz outra. E Deus, como vê todas as coisas, e Deus vê contextualizado. O que é contextualizado? Tudo. Tudo. E Deus tirou. Pá. Então não faça questão de pessoas que não têm o mesmo espírito, ou seja, não queiram andar em unidade, estar no nosso meio. Ok? Ok? Não faça questão. A não ser que ele se converta à unidade do Espírito, a não ser que ele tenha e seja dirigido pelo mesmo Espírito que nós. E qual é o Espírito que você tem? Qual é o Espírito que a Pibi Rocinha tem? Espírito Santo. Não adianta, o Espírito Santo ele não divide, ele une. Filhão, o Espírito Santo é santo, o Espírito Santo é justo, o Espírito Santo é de paz, o Espírito Santo é de alegria, o Espírito Santo é de retidão, o Espírito Santo é de uma só atitude. Então, quando você vê pessoas andando para outros lados, querendo influenciar para outros lados, pode ter certeza, aquele Espírito não é santo, é outro. João, capítulo 17. Aí a gente vai para o versículo de número 18. Qual é o padrão? Eu vou te dizer qual é o padrão. Acharam? Diga, achei. Legal. Assim como me enviaste, Jesus dizendo, ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. 21. Para que todos sejam um. Pai, diga Pai. Como tu estás em mim, diga, como tu estás em mim, e eu em ti. Parou, chega, esse é o padrão. Ué, peraí, explica pastor, explico. Este é o nível de padrão de unidade. Qual é o padrão, pastor? Eu te explico. Jesus falou, Senhor, eu oro pela igreja, para que eles sejam um, olha para mim, o padrão é esse. Assim, diga assim. Diga, igual. Como eu, Jesus, sou contigo. E tu comigo. Alguém já viu Jesus e Deus brigando? Alguém já viu Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo divergindo ideias? Qual é o padrão de Jesus nessa oração? Eu preciso viver com você e você comigo, assim como Jesus viveu com Deus e Deus viveu em Jesus, assim como eles vivem um para com o outro. Esse é o padrão da unidade. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Esse é o padrão. Agora, onde esta unidade deve acontecer? Diga comigo, onde esta unidade deve acontecer? Mais uma vez. Olha para mim, alguns dizem assim, maravilha, lá no céu não haverá batista, lá no céu não haverá presbiteriano, lá no céu não haverá metodista, lá no céu não haverá. Peraí, você pirou. O sonho de unidade de Jesus é na terra, não tem nada a ver com o céu. Quem vai para o céu é porque já é unido na terra, filhão. Quem vai para o céu é porque passou pela faculdade na terra. Ou você acha que Jesus vai levar alguém desunido para o céu? Para manipular lá. Tanto que Satanás foi expulso. Não pode. Tanto que Lúcifer foi expulso. Por causa da divisão. Então, esquece esse negócio de céu. Que lá não vai haver batista. Babou, tomara que não haja. E não vai haver, é uma igreja. O sonho de Jesus é a unidade na terra. Está o texto. Eu te provo. Está nesse mesmo texto.
Vamos lá. João 17. Assim como me enviaste para onde? Assim como, versículo 18, perdão, tá? 17, versículo 18. Assim como me enviaste ao... E eu os enviei para onde? Enviei quem? Nós. Isso aí, nós. Obrigado, nós. Assim como Jesus, tu me enviou ao mundo, Jesus falando, e eu os enviei ao mundo, a igreja, olha só. Por isso que eu rogo para que eles sejam um, como eu sou um contigo. A parada aqui é na terra. Não tem nada a ver com o céu. O céu é consequência daquilo que eu sou na terra. Escreve aí, pensamento do pastor Eberson Inácio. O céu é consequência daquilo que eu sou na terra. Uou, revelação. Vou fazer um banner. O céu é consequência daquilo que eu sou na terra. Só verei o céu por aquilo que eu vivi na terra, que eu fiz na terra, que eu obedeci na terra. Então o negócio é agora. Quer ser unido? Não adianta esperar o céu. Faça o céu agora. Tem uma parte do céu aqui na terra agora. Qual é a parte do céu que prevalece? A unidade. E a unidade precisa prevalecer na primeira igreja batista da Rocinha. Um lugar de amor e vida. Estrada da Gávea, número 436. Diz amém. Pô. Glória a Deus. João capítulo 13, 34 e 35. Vai. Rodinha. Eu prometo te liberar. Meio-dia. Tô brincando. Ninguém acredita em mim mesmo quando eu falo isso, né? João capítulo 13, versículo 34 e 35. Um texto que todo mundo conhece. E hoje a gente vai precisa entrar em prática na nossa vida. João 13, 34 e 35 diz assim: todos acharam? Diga achei. Amém. Vamos lá. Um novo, diga novo. Pergunta para mim, por que novo, pastor? Olha para mim. Por que novo, pastor? De novo. Olha, por quê? Porque o mandamento anterior a esse era: amai-vos o seu próximo como a ti mesmo. Esse era o mandamento. Só que Jesus falou um novo, diga novo. Mandou eu amar o Vanderlei assim como Jesus me ama. Caramba, mano. Ele pegou pesado. Tem algum vascaíno aqui? Não, botafoguense. Jorge Felipe. Poxa, temos time diferente. Jesus mandou eu amar o Jorge Felipe assim como ele me amou. Diga, novo mandamento. Esse negócio de amar o Célio como eu amo a mim mesmo, esse mandamento já passou, gente, é velho. Não existe mais esse mandamento. Jesus está mandando eu amar o Célio assim como Jesus me ama. Só que, Célio, você vai ter que me amar como Jesus te ama. É via de mão dupla. É via de mão dupla. O novo mandamento, esse é o padrão de unidade e de amor. Aí, eu lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Vamos lá, versículo 35, todos juntos. Marque na sua Bíblia, marque no seu aplicativo. Todos, vamos, 35 diz: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem-se uns aos outros. Glória a Deus. Atos capítulo 2. Vamos lá, rodinha. Atos capítulo 2. Só um pouquinho mais à frente. Veio um rapaz aqui na... Não sei, sexta-feira, depois eu falo. Aliás, eu não sei se é para falar. Vamos lá. Atos 2, viu como tem que ser racional, pensar muito antes de falar? Por isso que calar é ouro. Receba, mulheres.
Belo tema para a mensagem, Célio. Calar é ouro. Quem prega? Eu e você. Vou pedir uma mulher para pregar. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 44. Vamos lá. Vamos lá. Olha que texto maravilhoso, gente. Atos capítulo 2, versículo 44. Diz assim, na versão NVI: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Eu coloquei ali no meu gabinete um texto de Atos, justamente capítulo 2, na minha cara ali do meu lado. Eu leio aquele texto todo dia, Atos 2. Eu coloquei do 42 ao 48. Só que no 47 diz assim, olha para mim. Olha que sonho de igreja. Vamos lá. Você vai entender aonde nós queremos chegar como PIB Rocinha. Eu acho que não vou para outro ponto, não. Parei por aqui. No texto, no final do texto, diz assim: e a igreja caía nas graças do povo. Em outras versões, e a igreja tinha simpatia, e o povo tinha simpatia pela igreja. Não está dando glória, não. E o povo tinha simpatia pela igreja de Atos dos Apóstolos. Sonho de igreja. Olha para mim. Vamos raciocinar junto o texto? Vamos? Diga, vamos. Vamos. Se aquele povo tinha simpatia pela igreja, vamos lá, raciocinar comigo. Vamos viajar comigo aí, no texto. É porque o povo era abençoado pela igreja. É porque a igreja tinha uma influência positiva na comunidade. É porque a igreja não era sugadora, mas a igreja era doadora. É a igreja que eu sonho. É o tipo de igreja que eu sonho. Deixar de ser sugadora para ser doadora. Dar, abençoar, levantar, dar perspectiva, nova perspectiva de vida. Era isso que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia. Tanto que no decorrer do texto, você vê lá, eles se uniam, davam alimentos, abençoavam uns aos outros. Nada lhes sobrava, porque o que lhes sobrava, eles distribuíam um para com o outro, com os necessitados. Isso é a igreja. E é isso que nós temos sonhado como igreja aqui. É aí que eu quero que você... Eu vou parar, eu vou fechar até o meu esboço, para eu não continuar. Pronto. É aí que eu quero que a igreja, primeira igreja batista, me ouça por 5 minutos apenas, para a gente fechar essa manhã, daquilo que Deus quer de nós. Precisamos, ponto 1, precisamos obedecer ao chamado de ir às ruas. Todas as pessoas que já foram às ruas, apenas por essa semana, perceberam, algumas ficaram espantadas porque não sabiam, mas perceberam a necessidade espiritual, emocional e física da nossa comunidade. Eu estou certo disso, gente? Quem foi? Percebeu isso? Perceberam. Eu via membros da nossa igreja se sensibilizando, chorando. Eu achei maravilhoso. O Espírito Santo começou a quebrantar várias pessoas da nossa igreja, começou a ver coisas. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos, por favor,
obedecer ao ID, de levar o alimento espiritual. Já estamos fazendo e não pararemos mais, ok? Abrindo parênteses, fala nisso. Dia 6, diga comigo, dia 6. Dia 6 de abril, essa semana nós não evangelizaremos. Eu prefiro dar aí, o pessoal que está ensaiando, fiquem à vontade, ok? Eles precisam ensaiar, precisam promover, porque no dia 1º de abril, à noite, nós estaremos aqui num grande culto de o musical de Páscoa, teatro e musical de Páscoa, e Deus vai salvar a gente nesse lugar. Amém, vai salvar. Falar nisso, nossos panfletos precisam terminar até dia 1º de abril. Por quê? Porque a informação lá do culto de 1º de abril. Se passar 1º de abril, o folheto vai defasar. E aí aquilo vale muito dinheiro. Então, a gente precisa terminar com os folhetos até dia 1º de abril. Estamos juntos? Amém. E hoje à noite quero convocar, depois do culto, as irmãs que puderem ficar lá fora distribuindo os folhetos, os convites, seria muito bom. Está dado aí o recado. Para quem quiser se levantar para promover isso, eu agradeço a você que vai fazer isso após o culto à noite. Amém. Então, alguém pode se levantar, eu não vou nomear ninguém, alguém pode se levantar e dizer, pastor, eu estou à frente, eu vou pegar os folhetos, vou dar para alguns irmãos, depois do culto a gente vai distribuir ali na frente. Pronto. Ok? Amém. Fiquem à vontade. Sim. Então, já temos distribuído, feito a nossa parte, não vamos parar mais. Então, no dia 6, haverá aqui embaixo, na garagem, um instrumental gospel, evangélico, ok? Só músicas instrumentais evangélicas. E nós, como o Robson me deu essa informação, eu pensei, poxa, vou me unir a eles em que sentido? Vou aproveitar o que eles vão fazer para promover evangelismo. De que forma? A informação é essa, ok? As mulheres, onde estão as mulheres? Glória a Deus, que voz maravilhosa. As mulheres vão ficar apenas aqui, em volta da igreja, na praça, só aqui, ok? No dia 6 à noite. O lugar de vocês vão ser aqui. E nós homens, onde estão os homens? Amém. Tem poucos, mas são fortes. Nós homens estaremos subindo a cachopa. Opa, cachopa. Opa, cachopa. Diga comigo, homens. Opa, cachopa. Isso aí. Então, enquanto as mulheres estão aqui, o pessoal instrumental também está ali, as mulheres aqui, orando. Eu sei que vai ter gente que vai entrar aqui, as mulheres vão orar por eles, vão expulsar demônio, vão fazer tudo que tem por direito. E nós, homens, vamos subir a cachopa e vamos invadir aquele lugar, ok? Evangelizando aquele lugar. Estamos juntos, homens? Amém. Quando que vai ser? Dia 6 de abril, às 7h30 da noite, às 8 horas da noite, ok? Está fechado esse convite para toda a igreja. Pronto. Porque nós vamos continuar fazendo assim. Porém, Deus tem nos chamado e nos conscientizado de que, igual à igreja de Atos dos Apóstolos, porque o povo amava aquela igreja, porque além do alimento espiritual, eles davam também oportunidade e davam um alimento físico. E é o que eu tenho pedido a Deus, recursos, para que Ele abra nossos recursos e ideias, inspirações e movimentos e projetos, para que a gente abençoe a Rocinha nesse sentido físico também. Porque não adianta dar um folheto, orar para alguém que está com fome, para alguém que não tem nada o que comer, para alguém que está cheio de filhos, morrendo de fome dentro de casa. E a igreja precisa se sensibilizar com isso. Isso precisa doer em você. O teu filho, a tua filha, ou você e o teu marido comem bem. Mas tem milhares de famílias aqui na Rocinha que não tem um arroz para comer. E isso precisa doer em você. Se você tem o Espírito Santo, se você é a igreja, precisa doer em você. Estamos juntos? E a primeira igreja batista da Rocinha precisa gerar oportunidade de emprego nesse lugar. Porque emprego é dignidade. Diga-se comigo, emprego é dignidade. Todo homem, ou deveria ser, todo homem, pai de família, quando fica desempregado, muitos deles entram em depressão. Por quê? Porque o normal, papai,
Vamos ter gente que podia estar me ouvindo dessa hora. O normal é o homem ser o provedor. As mulheres vibrem comigo, pelo amor de Deus. Me ajudem, mulheres. O normal é os homens serem provedores. Eu sei, eu não sou nenhuma criança. Que no momento que a gente vive, acontece dos homens ficar desempregados e só a mulher trabalhar. Ok, acontece, em qualquer família pode acontecer, em qualquer. Mas o que não pode é simplesmente o cara dormir até 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, ficando às custas da mulher. Isso é vagabundagem. Uma louça, lavar um banheiro. Por quê? Há como compensar essas perdas. Eu estou desempregado, não tem problema. A minha mulher está indo trabalhar sozinha, não é o meu caso. Eu prefiro ao contrário. Fique em casa cuidando dos filhos. Me deixe trabalhar, eu gosto de trabalhar. Meu nome é trabalho. Enéas. Ressuscitar, faz isso não. Acontece, sim, acontece. É normal, gente. O cara fica desempregado hoje em dia, super normal. Agora compensa. Por favor, compensa isso. Compensa lavando o banheiro, compensa lavando a louça, arrumando a casa, fazendo uma comidinha gostosinha para ela. Indo na padaria, comprando aquele pão francês que ela gosta, quentinho. Aí elas ainda falam, a minha fala, não sei a tua. A minha fala assim, vê se está quente. E ainda fala, se não tiver quente, espera sair outra fornada. Pastor, eu estou curioso com a tua resposta. Sabe qual é a minha resposta? Eu falo assim, vou esperar sim. Nunca esperei. Aleluia. Amém. Amém. Cuidado, irmã, tem alguém passando mal aí? Então, homens, compense. Como compensar? Pronto. Para não ter problema em casa, só isso. Pronto. Para que a tua mulher não venha no gabinete. Para que elas não venham no gabinete. Amém? Homens, amém? E vai acontecer, muitas vezes, agora eu tenho que dar honra a quem tem honra. Vai acontecer de um marido, ele ser o cara de dar nó em pingo d'água. Ok? Vai sair de manhã e vai chegar à noite. Suado, cansado, suadão. E vai sentar no sofá, suado, e você não vai falar nada. Deu para entender, mulheres? O cara vai sentar na cama suado, como a mulher já não gosta. Não é, Edu? Não... Desculpa, é que eu lembrei, cara. O Edu muitas vezes espera a Josi viajar para poder brincar lá na cama com os meninos, fazer bagunça lá. Aí, acontece, muitas vezes a mulher está desempregada. E o homem, ele tem que dar nó em pingo d'água. Vai acontecer. E é preciso dar honra a quem tem honra. Honra mesmo. Honra o maridinho com cafunézinho. Comidinha. Deixa para lá. Vocês são muito maldosos. São muito maldosos. Ou bondosas demais, né? Amém, já entenderam. Glória a Deus, isso é PIB Rocinha, a primeira igreja de Batista da Rocinha, a igreja do amor, glória a Deus. Então, há milhares de pessoas na Rocinha, que introdução grande para falar de um negócio tão pequeno.
precisando da nossa ajuda. E nós, agora vamos lá. Deus está abrindo nossas portas. Nós precisamos abrir a PIB Rocinha para cursos profissionalizantes. Cursos profissionalizantes. O cara sai daqui profissional de alguma coisa, de alguma área. Gente, e eu pessoalmente, como pastor, ministerialmente falando, eu estou vivendo um momento em que a Bíblia diz que as bênçãos te perseguirão. Eu tenho sido procurado por pessoas que querem colocar cursos aqui. Mas como isso aconteceu? Isso é oração, gente. Oração. Uma da igreja que eu tenho muita simpatia é a igreja do pastor Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia em Sulacap. Estou falando rápido só para a gente... Eu falei, acho que comentei com o Célio, com o Jorge, com algumas pessoas. Eu falei, como eu queria conhecer a Igreja Batista Betânia em Sulacap. Eu disse isso. Ali no gabinete. Deus ouviu, diga comigo, Deus ouviu. Eu fui procurado por uma pessoa, um rapaz, aquele rapaz que veio aqui, na sexta-feira, veio se apresentar, a gente começou a bater papo. Ele veio trazer um curso super caro aí fora, aliás, caríssimo, é o curso de empilhadeira e máquinas pesadas. É o curso que está aí bombando por aí. Só que é um curso caríssimo, muito caro. E a gente batendo papo. Pastor, e cada turma tem que ter no mínimo, a gente vai ter que colocar 150 pessoas em cada turma. Eu falei, oi? Onde eu vou colocar 150 pessoas? O Espírito Santo me catucou. Você tem lugar? Aonde? No templo. Às segundas-feiras, a partir do dia 9 de abril. Só que hoje que eu vou estar falando da igreja, quando que vai ser a inscrição, porque é hoje que eu vou falar com ele, confirmar. Esse curso também tem como prioridade evangelística. Você vai entender agora. O cara que diz que nunca entraria numa igreja, detesta a igreja, o cara detesta a igreja, vive falando mal da igreja, só que ele vai sentar aqui e vai ter a oportunidade dada pela igreja. E um dia ele vai pensar assim, eu estou aqui porque aquela igreja me deu oportunidade. E o cara vai se converter, porque somos uma igreja doadora. Então nós queremos não. O cara é coaching, ou seja, ele faz curso de liderança, liderança motivacional. Eu falei com ele, eu estou precisando de um coach. Ele falou comigo, você não precisa mais, eu sou o teu coaching. Pô, só um coaching, coisa caríssima. Ele é meu coaching, vamos lá. Meu motivador diário. Nós vamos ter esse curso às segundas-feiras, em 3 ou 4 horários. Primeiro horário de 10 a meio-dia, de 2 às 4. Caramba, 2 às 4. De 5 às 7, isso, por aí. Por que tanto, pastor? Porque quando você vai ver que só numa igreja lá na Vila Kennedy, só para você ter ideia, esse curso teve mais de 1.800 inscrições numa igreja lá. E você acha que aqui na Rocinha vai ser como? Nós estamos nesse projeto. Eu gostaria que você se orgulhasse em fazer parte dessa família. Nós vamos dar oportunidade, nós vamos tirar homens do tráfico. E esse irmão Vinícius, ele disse para mim assim, teve dois rapazes que estavam jurados lá na Vila Kennedy. E eles para tapear, foram fazer o curso. Só que no final do curso, receberam o diploma, estão empregados até hoje, mudaram de vida. A igreja ajudou os caras a mudar de vida. Esse é o papel da igreja, dar o alimento, oferecer oportunidade. E a primeira igreja batista da Rocinha precisa se conscientizar disso. Fui procurado por uma outra pessoa que quer colocar, que vai colocar curso aqui de
cuidador de idosos. Vamos colocar curso aqui de informática, curso de inglês e por aí vai. Gratuitos. Porque a PIB Rocinha precisa entender que precisamos cair na simpatia da Rocinha. A Rocinha precisa olhar para nós e se orgulhar de ter uma igreja dessa nesse lugar. Por favor. Aí, todo mundo que tiver que indicar uma igreja, vai indicar para onde? Para quem aí o povo se simpatiza mais. Isso é evangelho. A gente precisa entrar no evangelho completo. Aí eu disse para você que eu queria ir lá na igreja do pastor Neil Barreto, não foi? Queria conhecer, por quê? Porque 96% da comunidade, segundo pesquisa, 96% da comunidade de Sulacap colocaram a Igreja Batista Betânia como uma das principais instituições de Sulacap. Acredita numa parada dessa? Acredita nisso? Por quê? Porque a igreja trabalha assim, dando oportunidade, gerando recursos e emprego, tirando pessoas do tráfico, tirando da miséria, dando alimento. Continua. E, para você entender melhor, pastor, não tem inscrição? Tem. 3 quilos de alimento não perecível para se inscrever no curso e mais nada. Para onde vai esses alimentos? Vou explicar. 2 quilos ficam aqui. E 1 quilo vai para uma instituição onde trata de dependentes químicos, que é do projeto. Eles tratam, eles levam. Então 2 quilos vai ficar com a gente. Ou seja, se nós tivermos 500 inscrições, quantos quilos vai ficar conosco? 1.000 quilos. 1 tonelada de alimentos. Segura? Você pensa que isso aqui vai ficar aqui? De jeito nenhum. Como será feito? Eu disse que tem um teor evangelístico. Não disse? Quando nós sairmos para evangelizar, todas as cestas básicas já estarão feitas. Quando sairmos para evangelizar, para dar o alimento espiritual, nós levaremos arroz e feijão também. Aplauda o Senhor aí, pelo amor de Deus. Nós levaremos arroz, feijão, macarrão, fubá, tudo. Entraremos nas casas. Está precisando de quê? Estou precisando. Toma, 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 toma. Isso é evangelho. Para você entender como um projeto está interligado a outro. Uma coisa puxa a outra. Resumindo, estou acabando. 51. Eu disse para você que eu queria ir lá. Novamente, eu estou falando a mesma coisa. Eu queria ir lá na Igreja Batista Betânia do pastor Neil Barreto. Não disse? Eu não disse? Você sabe de onde é o Vinícius? Que veio me procurar? Da Igreja Batista Betânia do pastor Neil Barreto. Deus é fiel ou não é? Deus é super fiel, Deus é bom demais. Nem precisei gastar minha gasolina para ir Sulacap. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente precisa orar sobre isso. Porque isso é espiritual. O diabo não quer que a gente faça isso. Entendeu o que eu estou dizendo? O diabo não quer que a PIB Rocinha se levante com isso. Porque isso é transformador. Isso transforma vidas. Isso transforma gente. Isso tira o cara da indignidade e coloca-o na dignidade. Por isso quero convocar a igreja para estar orando. Eu vou colocar nos grupos essa semana todinha, para nós estarmos orando e jejuando por esse motivo. Estamos juntos? Só estou ouvindo amém do Jorge Felipe. Amém? Amém. Amém. Temos que estar juntos nessa. E quero abrir já. Vamos lá. Nós vamos ter muitas inscrições. Eu já recebi algumas inscrições. Eu estou separando algumas boas inscrições, número razoável de inscrições para os membros da PIB Rocinha. Se tiver homens aqui que querem fazer esse curso, ok? Você pegue essa ficha de inscrição comigo.
E eu vou dizer o dia que você tem que vir aqui para fazer a sua inscrição direitinho, etc, etc. Mas você vai levar. Ou você conhece teu marido, teu irmão, teu primo, que quer, olha, que deseja. Não é quer não, deseja. Tem que desejar. Desejar é mais do que querer. Desejar é abraçar. Ele não vai dar bobeira. Se você conhece alguém que deseja fazer isso, esse curso, é um curso rápido. Se eu não me engano, são 10 horas de curso. 10 horas teóricas. 2 por dia, então são 2 por segunda-feira, então são 5 segunda-feira. Aí você me pergunta, pastor, e a parte prática? Haverá parte prática marcada numa determinada empresa, que é parceira desse curso. Ou seja, você vai colocar a mão na massa. Você não, a pessoa que for fazer o curso. Vai colocar a mão na massa, mesmo. E vai sair com certificado garantido pelo MEC. Só coisa assim, meu mano. Amém? Então, se você tiver alguém que queira fazer, deseje fazer esse curso, é conhecido seu, você coloca a mão no fogo por ele, ou por ela, tem mulher que faz, segundo ele falou, você me procura, eu te dou ofício de inscrição, mas você vai me garantir que essa pessoa, ela vai se inscrever, e eu vou dizer para ele, olha, essa pessoa aqui pode colocar na frente, que ela faz parte da PIB Rocinha, indicado pela PIB Rocinha, e essa pessoa pode entrar na frente para fazer o curso. Ou seja, o pastor se responsabilizando por alguém, que muitas vezes eu nem conheço, mas você conhece. Estamos juntos nessa? Qualquer pessoa, qualquer homem da PIB Rocinha que deseja fazer, faça. Faça. Mais uma profissão para você, faça. Para finalizar, em todas as segundas-feiras, onde haverá aula aqui, em todos os horários, já conversei com o pastor Célio, nós pastores, tanto eu quanto ele, ou eu ou ele, teremos 5 minutos para falar a toda a plateia. Porque eles precisam ouvir falar de um bem maior também. Amém? Então, tudo tem um âmbito evangelístico. Estamos entregando oportunidade, dando oportunidade, estamos, mas também eles vão ouvir falar de Jesus. Aquele que está dando oportunidade para ele, através da primeira igreja Batista da Rocinha. E pode ter certeza, grandes coisas estão por vir. Nós vamos cair no momento, glória a Deus, profético, que a gente vai ter falta de espaço. A gente vai ser obrigado a fazer vários cultos num domingo. Ok? Estamos juntos? Amém. Amém. Isso vai acontecer, isso é profético. Isso vai acontecer. Porque muitos serão arrebatados para as mãos do Todo-Poderoso. E eu digo, não se esqueçam, vivam debaixo da graça de Deus, porque tudo isso é graça dele para com a nossa vida. Você pode se colocar de pé? Estou finalizando o culto, ok?